esse o assunto que eu programei para a gente agora no segundo tempo, eu fiz baseado nesse livro aqui, que já é velho conhecido de vocês, o livro do professor Jacó Dallagnan, e uma outra parte eu peguei desse outro livro aqui, que é um livro de matemática discreta, o livro da coleção Schaum, um excelente livro de matemática discreta que eu recomendo a todos para o próximo semestre. Certo? É um dos livros que eu trabalho na disciplina de discreta, é esse livro da coleção Schaum. Ele tem uma didática muito boa, tem muitos exercícios, certo? Mas isso são assuntos para o semestre que vem. Então, nesse nosso segundo momento, eu quero revisar alguns pontos que foram abordados na semana passada e concluir com a parte de circuitos e portas lógicas e também com a resolução da última lista que eu havia deixado lá no sistema acadêmico, certo? Então, vamos passar aqui para nossa lousa. Quem não tiver registrado a presença no primeiro tempo, por favor, fazê-lo agora. Vamos lá. Bom, gente, então, quando a gente começou esse assunto de álgebra booleana, né, foi colocado para vocês que nós temos 9 axiomas, que são os chamados axiomas fundamentais. Então, um sistema algébrico que é composto por um conjunto B não vazio, né, de símbolos, e duas operações, no caso aqui, as operações de soma e de produto booleano, ela é uma álgebra de Boole, né? É uma álgebra de Boole, quando e somente quando, veja bem, quando e somente quando, é uma ênfase muito forte nessas questões aqui. Quando para todo A, B e C pertencente ao conjunto B, valem os axiomas abaixo. Então, esse A, B e C são elementos desse conjunto B, ou seja, são variáveis, né, são variáveis booleanas, e para todos eles, né, valem os axiomas abaixo, esses 9 axiomas. Se algum desses axiomas não valer dentro desse contexto, então a gente não pode dizer que nós temos aqui um sistema algébrico que é uma álgebra de Boole. Então, vejam bem, eu posso ter sistemas algébricos que não são álgebras de Boole. Certo? Isso é perfeitamente possível. Então, toda álgebra de Boole é um sistema algébrico, mas nem todo sistema algébrico é uma álgebra de Boole. Certo? Existem outros sistemas que vocês podem vir a estudar. Certo? Então, o primeiro e o segundo axioma, né, ele dá a ideia de quê? A ideia do fechamento. Né? Então, se eu tenho um A e um B que pertencem ao conjunto B, né, a soma booleana deles também vai pertencer a esse conjunto B, assim como o produto booleano dele, certo? Os axiomas 3 e axioma 4 são os axiomas da comutatividade, né, que é uma propriedade que vocês já viram lá na aritmética. O axioma 5, ele fala, aliás, tanto o axioma 5 como o axioma 6 é a propriedade da distributividade, certo? Então, no livro do professor Jacó, ele usa o termo axioma. Já na coleção Schaum, ele chama de leis, né? Leis da distributividade, leis da comutatividade. O que, no final das contas, no frigir dos ovos, acaba sendo sinônimo, né? O axioma 7 e o axioma 8, ele está falando aqui do nosso produto, seria nosso elemento neutro, né? Então, vejam que no caso do axioma 7, ele está dizendo que existe um zero que pertence ao conjunto B, tal que para cada A pertencente a B, A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual ao próprio A. É o elemento neutro da soma que vocês, com certeza, devem ter visto lá no ensino fundamental, quando estudaram aritmética. No caso do axioma 8, nós temos aqui o elemento neutro da multiplicação, que também é velho conhecido de vocês, coisa da aritmética do ensino fundamental. Só que nesse caso aqui, a gente está vendo no contexto do produto booleano, né? Então, A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual ao próprio A, certo? E, por fim, nós temos o axioma 9. No caso aqui, o axioma 9, como ele chama a atenção da gente aqui, esse elemento que tem um apóstrofo, né, que é esse sinalzinho aqui,
ele é o complemento de A. E a ideia de complemento, ela também é velha e conhecida de todos nós. Por quê? Porque a gente já viu isso em algum momento do ensino fundamental na parte de teoria de conjuntos, correto? Então, esses 9 axiomas aqui são os axiomas fundamentais que, se um determinado sistema algébrico, que é composto por um conjunto B qualquer de símbolos, né, e duas operações, no caso aqui, ó, o produto, aliás, a soma e o produto booleano, né, se todos esses axiomas valem, nesse sistema, a gente pode afirmar que esse sistema é uma álgebra booleana. Ok? Então, isso é apenas um pouco de revisão. Temos aqui 2 exemplos bem interessantes. Esse primeiro exemplo aqui é nós chamamos também de álgebra dos interruptores ou álgebra de comutação. É um dos sistemas, uma das álgebras booleanas mais simples que existem, né? Aqui a gente já viu. E, como vocês podem bem observar, essas tabelas aqui, elas facilmente você pode associar elas a tabelas de quê? Tabela da conjunção, né? E da disjunção, que nós vimos lá na lógica proposicional no início da nossa disciplina. Beleza? E aqui temos um segundo exemplo, em que eu apresento para vocês uma álgebra de Boolean com 4 elementos, certo? Então, nesse caso aqui, ó, observem bem. Aquela álgebra de Boolean anterior, né, que é a álgebra dos interruptores, ou a álgebra dos comutadores, ela tem um conjunto de elementos mais reduzido. E aqui nós temos uma outra álgebra com 4 elementos, e observem as suas tabelas que descrevem as leis. Então, nesse contexto aqui dessa álgebra de Boolean, aqueles 9 axiomas também são válidos, né? Aqui é só mesmo para que vocês compreendam que não existe somente uma álgebra de Boolean. Eu posso descrever um sistema que aqueles 9 axiomas eles são válidos e, portanto, eu posso dizer que esse sistema é uma álgebra de Boolean. Beleza? Bom, vamos adiante aqui um pouquinho. Bem, quando a gente começou a falar sobre álgebra de Boolean e apresentando aqueles interruptores, né? Ali a gente já estava preparando o terreno para a gente começar a falar sobre os chamados portões lógicos. Portões lógicos e circuitos. Uma coisa é um portão lógico, é uma porta lógica, e outra coisa é um circuito, certo? Então, eu até havia feito uma pequena confusãozinha na aula passada, que eu estava chamando aqueles esquemas de interruptores, também chamando de circuitos, mas está valendo, certo? O importante aqui é a gente perceber o seguinte. Vamos começar com a definição. Então, o que vem a ser um circuito lógico, né? Então, o circuito lógico são estruturas construídas, né? Então, veja bem, ó, estruturas construídas a partir de certos circuitos elementares. Então, a gente pode olhar para esses circuitos elementares, ou seja, esses portões lógicos, como as estruturas mais básicas. E aí é interessante que, imediatamente, a gente já faz uma associação com aquilo que a gente viu na lógica proposicional, certo? Ou seja, a gente tinha lá nossas estruturas básicas, nossas fórmulas elementares, né? No caso, o que é que a gente tinha como fórmula elementar mais básica de todas? Era o símbolo proposicional, certo? E aí, a partir desses símbolos proposicionais, a gente fazia o quê? Construir fórmulas moleculares, correto? Né? Então, a partir do momento que nós introduzíamos conectivos, né, nós saímos de fórmulas atômicas, que eram simplesmente os símbolos proposicionais, para fórmulas moleculares, que já envolviam os conectivos. Beleza? Então, o mesmo raciocínio a gente pode aplicar aqui para a questão dos circuitos lógicos, certo? Então, nós temos os portões lógicos, que são nossas estruturas básicas, certo? E aí, a partir da junção dessas várias estruturas básicas, a gente constrói estruturas mais complexas, que aí nós chamamos de circuitos lógicos. Beleza? Bem, então, como ele diz aqui, ó, cada circuito lógico pode ser visto como uma máquina L. Essa máquina L que ele coloca, né, que o autor do livro coloca, é uma máquina puramente conceitual, certo? Então, só reforçando, esse print aqui eu peguei do livro da coleção Shaw, beleza?
Então, uma máquina L que contém um ou mais mecanismos de entrada, né? Então, isso daqui é muito importante. Lembre-se que a gente viu lá no quiz, nós temos portas lógicas que têm 2 ou mais em mecanismo de entrada, e temos, no caso da porta inversora, apenas um mecanismo de entrada. Cada mecanismo de entrada em L, lembrando que L aqui é essa nossa máquina conceitual, ela manda um sinal, especificamente um bit, né? Ou um bit 0 ou um bit 1. Pronto. A partir daqui a gente já começa a trabalhar quase que exclusivamente, não mais com a ideia de valor de verdade, de V ou de F, mas sim 0 e 1, certo? Então, já dentro do contexto dos bits, né? Um bit 0, um bit 1, ok? Bom, ao circuito L. E L, por sua vez, processa o conjunto de bits para levar a um bit de saída. Então, nós temos aqui bits de entrada, bits de saída, processamento, algo que acredito eu que vocês viram bem lá na disciplina de Introdução à Ciência da Computação com o professor Éder, né? Que essa é a parte mais fundamental de quando a gente começa a falar sobre computação, é a ideia de entrada, processamento e saída. Então, esses portões lógicos, essas portas lógicas, elas são como o autor do livro está colocando aqui para a gente, como pequenas máquinas conceituais. Certo? Então, eles recebem bits de entrada, processam e envia bits de saída. Se vocês pararem um pouquinho para pensar, vocês vão perceber que tudo isso a gente fazia dentro do contexto da lógica proposicional, da lógica de predicados, inclusive da lógica modal, que foi o último sistema que a gente viu, né? A gente começava com os valores lógicos das proposições, né? E havia o cálculo proposicional, ou cálculo de predicados, que nós chegávamos a um resultado final. Esse cálculo proposicional ou cálculo de predicado era justamente o nosso processamento. Só que agora a gente está vendo de uma perspectiva um pouco diferente, né? A partir de bits, a partir de entrada e de saída, mas a ideia, o conceito é o mesmo, certo? Então, continuemos aqui. Logo, uma sequência de N bits pode ser associada a cada um dos mecanismos de entrada. E ele processa a sequência de entrada em um bit por vez. Então, vejam bem, ó, ele processa as sequências de entrada um bit por vez, que é o que a gente fazia, né, numa FBF da lógica proposicional. Nós processávamos cada valor lógico por vez. No caso, um valor lógico que uma variável recebia e que outra variável recebia, então era um por vez. Lembre-se da tabela verdade, cada linha da tabela verdade. Então, cada linha da tabela verdade, né, a gente dava o resultado lá no conectivo principal, era nada mais, nada menos do que o resultado de um processamento de bits por vez. Só que ali a gente estava trabalhando com a ideia de verdadeiro e falso. Aqui é de 0 e de 1. Certo? Então, como ele diz aqui, primeiro vamos definir os portões lógicos para a gente investigar os circuitos. E aí a gente se depara aqui com o nosso primeiro portão lógico, que é o portão OR, né? Ou porta ou portão, tanto faz. Então, vejam que eu tenho aqui duas entradas, né? Eu tenho que ter pelo menos duas entradas. Numa porta lógica, ó, eu posso ter somente duas entradas? Não, a gente já viu que não. Inclusive, tem aqui um exemplo com 4 entradas. Mas o que é que a gente tem que ter obrigatoriamente? É apenas uma saída, certo? Que no caso aqui a gente chama de Y, né? E vejam que esse Y aqui é nada mais, nada menos do que a nossa soma booleana. Temos aqui uma tabela verdade, né? Da porta lógica O. Essa tabela verdade, vocês já estão vendo aí que é a mesma tabela verdade do conectivo ou melhor, o conectivo da disjunção. E aqui um exemplo que envolve 4 entradas e uma saída, que no caso aqui é o Y, certo? Entendido? E aí a gente sabe que no caso de uma porta lógica O, né, de um portão lógico O, o resultado, o Y, será igual a 0, né? Lembre-se que a gente está trabalhando só com zeros e com números, ou seja, com a ideia de bit. O Y será igual a 0 se e somente se todas as entradas, no caso aqui A, B, C e D, também forem iguais a 0. Ou seja, quando todas as entradas receber um bit 0, a saída dessa porta lógica aqui vai ser 0 também. Caso contrário, vai ser 1. Que é a mesma ideia que a gente viu na tabela verdade da disjunção, certo?
Então, e aí vem aqui um exemplozinho interessante. Eu tenho aqui algumas sequências de bits. Vejam bem, ó. No caso, aqui a gente já começa a ver a coisa por uma perspectiva um pouco diferente, certo? Então, na entrada A, eu passei esses 8 bits. Na entrada B, eu estou passando esses outros 8 bits. Na entrada C, esse daqui. E na entrada D, esse outro conjunto aqui. Então, qual seria a saída? Certo? Qual seria a saída? Se a gente fosse fazer, olhando para isso daqui como fosse uma tabela verdade, a gente faria uma tabela verdade de disjunções e o resultado final seria, né, uma coluna em que nós teríamos V's e F's. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer somas booleanas. Ou seja, nós vamos pegar aqui esse valor aqui do A, né? Certo? Vamos pegar o valor do B. Ok. Vamos... Ixi, peguei foi... Não copiei. Vamos pegar aqui o C. E o D também. Copiando. E o resultado disso daqui tudo vai ser o quê? Vai ser zero somente quando todas naquela posição for igual a zero. Então, vejam bem. Nesse caso aqui, vamos só pegar aqui de novo. Vou pegar aqui o B. Então, vejam bem. Aqui nós temos que na segunda posição do A, do B, do C e do D, nós temos zero. Então, na segunda posição do Y, vai ser, a primeira vai ser 1, a segunda vai ser 0. Vamos ver aqui a terceira posição. Aqui é 0, aqui já não é. Então, terceira posição, 1. Na quarta posição, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 também. E aqui é 1, então a quarta posição é 1, certo? Na quinta, 0, 0, aqui 0 também, e aqui então aqui vai ser um 0. Então acho que vocês já entenderam aqui qual será o que a gente calcula o nosso resultado, certo? Somente será 0 quando todos forem iguais a 0, então na mesma posição, correto? E não esqueçam, a porta lógica ela vai processar 1 bit por vez. Então mesmo que eu saiba que no caso da entrada A, eu passei esses 8 bits aqui, então serão processados 1 bit por vez em cada entrada, certo? Ainda que, né, eu passe essa sequência. Então, a gente começa com esse bit mais à esquerda e vai chegando até o bit mais à direita, certo? De maneira sequencial, ok? Bom, porta lógica, ok. Vamos aqui para a nossa porta end. A porta end não tem muito mistério também. Então, vejam que temos duas entradas. A nossa tabela, verdade, nossa tabela da porta end é a mesma tabela do operador da conjunção, né, do conectivo. E aqui um outro exemplo com 4 entradas. No caso de uma porta end, nós teremos um valor igual a 1, né, um y igual a 1, somente quando todas as entradas forem iguais a 1. Se você pegar aquele exemplo anterior e calcular o resultado do y, você vai ver que vai ser bem diferente. E, por fim, nós temos aqui a porta NOT, que, como eu falei para vocês, também é chamada de inversora, porque o que entra na porta NOT, o que vai sair é o complementar daquilo que entrou. Ou seja, se você passa um bit 1 para uma porta inversora, a saída vai ser um 0. Se você passa um 0, a saída vai ser 1. É o mesmo funcionamento do conectivo da negação, sem tirar nem pôr. Então, não tem mais mistério aí para vocês. Portas lógicas AND, OR e NOT estão intimamente relacionadas, intimamente associadas aos conectivos da conjunção, da disjunção e da negação, que a gente viu anteriormente. Bem, a gente pega tudo isso daí e faz o quê? Transforma isso em circuitos lógicos. Então, um circuito lógico é uma estrutura bem formada. Então, veja aqui a ideia de boa formação. Significa o quê?
que, de uma certa maneira, para você construir um circuito lógico, você tem que obedecer uma gramática. Da mesma maneira que nós tínhamos uma gramática na linguagem da lógica proposicional e da lógica de predicados, assim como da lógica modal também, certo? E os componentes desse circuito são, né, são os portões ou portas lógicas, OR, AND e NOT. Pronto. Então, esses daqui são os 3 componentes básicos, certo? E aí vem o casamento da teoria de circuitos com a álgebra booleana. Então, nós temos aqui um teorema que diz que os circuitos lógicos, eles formam a álgebra booleana. O que eu estou querendo dizer isso do ponto de vista formal? Quer dizer que aqueles 9 axiomas que a gente viu no início do nosso segundo tempo hoje, eles são verificados quando você trabalha com circuitos lógicos. Então, todas aquelas operações ali são perfeitamente verificáveis, aqueles 9 axiomas. Portanto, um circuito lógico é uma álgebra booleana, correto? E aí, turma, vamos aqui a focar nossa compreensão em um tipo mais específico de circuitos, chamado circuitos AND-OR, né? No caso aqui, um circuito AND-OR, vocês vão perceber que eles estão associados a uma daquelas formas normais que a gente viu lá nos finalmente do nosso estudo da lógica proposicional. Então, vamos lá. Então, ele diz aqui, ó, um circuito lógico ele corresponde a uma expressão booleana de soma de produtos, ele é chamado circuito AND-OR. Então, vejam bem, uma soma de produtos. Se eu tenho uma soma de produtos, né, grosseiramente falando, eu vou ter aqui A vezes B mais A vezes C mais B vezes C, por exemplo. Então, se eu pegar esses produtos booleanos e essas somas booleanas e substituir pelos seus correspondentes na lógica proposicional, nós teríamos o quê? A conjunção B, disjunção A conjunção C, disjunção B conjunção C. O que nós temos aí agora é uma fórmula na FND, certo? Entendido? Tranquilo? Então, um circuito AND-OR, na verdade, né, no frigir dos ovos, é uma FND, ok? Então, sendo assim, se eu tiver uma fórmula que não está normalizada, e eu disser assim, olha, eu quero que você pegue essa fórmula aqui e escreva o circuito lógico que representa ela a partir de um circuito lógico AND-OR. O que vocês iriam ter que fazer? Primeiro, vocês iriam pegar essa FBF, converter ela para FND, e depois, né, de FND, você faria essa associação, e aí era só desenhar o circuito, certo? Então, aí vocês percebem a importância dessa disciplina para a disciplina de circuitos digitais que vocês vão ver semestre que vem, certo? Então, se você tivesse que fazer tudo isso numa mesma disciplina, talvez não daria tempo, né? Então, é necessário você compreender isso que eu passei para vocês, né? Como o fundamento teórico, a formalização do que em circuitos digitais digamos assim, é a aplicação dessa teoria, desse formalismo, certo? Então, o que eu passo para vocês é o formalismo, né? E a aplicação vocês veem em circuitos digitais. Ok? Bom, esse circuito aqui, que vocês estão vendo, a gente acabou de trabalhar com ele lá na resolução do quiz, né? Então, esse circuito aqui, ele representa um circuito AND-OR, né? E aí vocês observam, ó, as entradas do primeiro AND são essas, né? Então, são A, B e C, ok? Observe bem, ó. Esse primeiro AND aqui, ó, as 3 entradas, ele está recebendo aqui, certo? Lembre-se sempre que quando tem esse pontinho preto numa linha que representa a entrada, e esse pontinho está direcionando a outra porta, significa que é aquela entrada A, só que agora aqui na porta AND, nessa terceira porta aqui. E observem que ele, antes de entrar na porta AND, ele tem que passar por uma porta inversora, uma porta NOT. E aí, o que é que vai entrar na AND? É justamente a saída da porta NOT. O que é que vai entrar na porta NOT é a entrada A propriamente dita, né? E esse A, e esse B, e esse C, eles vão receber o quê? Bits,
conjuntos de bits, né? Pode ser uma sequência de 8 bits, como a gente viu naquele exemplo anterior, ou pode ser mesmo que seja 8 bits para B e para C, esses 8 bits, né, eles vão ser processados um por vez em cada uma das entradas, certo? E aí já já vocês vão compreender como isso daqui está associado à tabela verdade, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. As entradas do segundo end são essas daqui. Observe que esse B está com esse apóstrofo, que é justamente que esse B, né, o segundo end, ele tem aqui uma porta inversora, certo? E as entradas do terceiro end são não A e B, logo, né, A, produto BO, aqui o produto, ou o I aqui, certo? Então, as ligações entre conectivos da conjunção, da disjunção e as portas lógicas ficam cada vez mais evidentes. E aí, nesse caso, inclusive, como a gente viu anteriormente, lá no exercício, lá no quiz, a saída Y seria essa função booleana, certo? A gente também chama isso daqui de função booleana. Beleza? Tranquilo? Então, a gente poderia colocar aqui entre parênteses para ficar mais organizadinho, certo? E aí, claramente, vocês percebem como nós temos aqui uma ideia de FND, de forma normal disjuntiva, né? Então, eu tenho aqui uma disjunção de conjunções, né? Que é a ideia que a gente passou sobre FND. Bem, acho que vocês devem estar lembrados que eu mencionei uns conectivos chamados conectivos de Schiffer. Acho que é escrito assim. Eu acho que são escrito assim com 2 Fs. Que era um conectivo assim e outro conectivo assado, né? Que eram os conectivos, a negação do end e a negação a negação da conjunção, né? Seria o not end, né? E o not or, que abreviadamente a gente chama de NAND e NOR. Isso aqui a gente viu em rápidas pinceladas nos finalmente da parte de lógica proposicional. Então, nesse caso aqui, nós também temos portas, né, ou melhor, portões lógicos, portas lógicas NAND e portas lógicas NOR, certo? E aí, turma, vocês precisam lembrar sempre, quando eu estou falando aqui do conectivo NOT END, né, NOT END, era nada mais, nada menos do que eu tinha aqui uma disjunção, aliás, uma conjunção, desculpa, e a negação dela. Então, essa seria a minha fórmula, a estrutura, né? No caso, uma estrutura de fórmula not end. E aí nós até mostramos uma tabela, a tabelinha verdade dele, certo? E tínhamos o not or, que era, né? Vou apagar aqui o nome do chifre para dar espaço, que era não, e disjunção e si, certo? Bom, isso daqui era do ponto de vista da lógica proposicional, as estruturas de fórmulas para os conectivos de Schiffer, né, que era a negação da disjunção e a negação da conjunção. No caso aqui das portas lógicas, eu tenho o portão NAND e o portão NOR, correto? Observem que esses 2 portões, eles são semelhantes aos portões AND e OR, com a diferença que eu tenho aqui esse círculozinho aqui, né? Se a gente tirar esse círculo, ele fica uma porta AND e a outra uma porta OR, certo? E aí vocês devem estar lembrados que esse círculozinho aqui nos remete a quê? A porta inversora, ou seja, a porta NOT, né? Justamente ela. E aí observem bem que nesse caso aqui da representação dos portões NAND e NOR, né? Eu tenho aqui as entradas, A e B, certo? E aqui a ideia é a negação do AND e a negação do OR. Então, a saída, você processaria como você faria? Você processaria uma porta, como fosse uma porta AND, né? AND, desculpa, ou uma porta OR, e o resultado disso daí você faria a negação, que é justamente a mesma coisa que você faria
no caso aqui dos conectives de Schiffer, né? Ou seja, eu tenho aqui a negação da disjunção, a negação da conjunção, né? Negação da conjunção, negação da disjunção. Eu processaria a conjunção e depois o resultado eu faria a negação. Que é a ideia que a porta lógica está passando para vocês, né? Então, vocês devem perceber que as portas lógicas, elas acabam transmitindo para vocês o mesmo conceito que a gente viu formalmente na lógica proposicional, a partir dos conectives de Scheffer, só que numa representação gráfica, que acredito eu que possa se tornar até mais fácil de entender bem isso daqui. Né? E aqui nós temos a tabela, né, do AND e do OR, e você vai observar, ó, tabela NAND, né, da porta lógica NAND, é justamente como se fosse o resultado de uma tabela, de uma porta AND, né, passando por um inversor. A tabela do NOR é o resultado da porta lógica OR passando por uma porta inversora. Simples assim. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de portas utilizando, né, essa estrutura. Como disse o autor do livro, em algumas literaturas é comum a gente observar a presença desse círculo, né, indicando que ali, né, é uma porta que vai ser, uma entrada que vai passar por uma inversora. Então, ao invés de você escrever, ou melhor, de desenhar a porta NOT, né, você bota esse círculozinho aqui, logo nessa linha que indica a entrada, e aí você está simbolizando, né, esse A negado. E observe que esse outro círculo aqui, já na saída, em direção ao Y, está simbolizando justamente essa negação que nós temos aqui. Certo? Beleza? Então, temos aqui um outro exemplo com 3 entradas, certo? A, B e C. Observe que, nesse caso aqui, o A e o B, né, eles estão negados. Né? Quem está dizendo aqui? Ah, boa, Renan. E temos aqui o nosso Y, né, a nossa saída também negada, que é justamente indicando essa complementaridade, essa negação. Certo? E para fechar essa parte, né, vamos dar uma olhadinha para as nossas tabelas verdade, só que agora, tabela verdade não a partir da perspectiva da lógica proposicional, mas sim a tabela, como é que a gente vai trabalhar a ideia de tabela verdade utilizando circuitos lógicos. Certo? Então, vejam bem. Então, se eu tenho um circuito lógico L com N igual a 3, ou seja, com 3 dispositivos de entrada, então vejam que aqui, ó, quando a gente fala de circuito lógico, ao invés de eu usar a expressão o variável proposicional, que era o que a gente utilizava na lógica proposicional, eu estou agora chamando de dispositivo de entrada. Então, é só fazer o paralelozinho. E a nossa saída é igual a essa função booleana aqui. Essa função booleana a gente já viu ela várias vezes, inclusive lá no nosso quiz. Certo? Então, se eu tenho 3 dispositivos de entrada, né, eu vou ter quantas possíveis maneiras de executar a passagem de bits? 2 elevado a 3, ou melhor, 8 maneiras. Isso daí remete vocês a quê? Aquilo que a gente falou lá no início da disciplina, que quando eu preciso saber quantas linhas uma tabela verdade vai ter, eu pego a quantidade de símbolos proposicionais da minha FBF, faço 2 elevado a n, em que n é a quantidade de símbolos proposicionais, e vou obter a quantidade de linhas da tabela. Ou seja, essas 8 possíveis maneiras de executar os bits de entrada é nada mais, nada menos do que as 8 linhas da tabela verdade que a gente trabalhava lá no início da disciplina, certo? E essas 8 maneiras são justamente essas aqui, ó, 0, 0, 0, né? Ou seja, aqui eu tenho A, B e C, A, B e C, né? Ok? Então, cada uma das entradas, cada um dos dispositivos de entrada, né, está representado aqui pelos bits 0 e 1, por esse conjunto aqui. Então, se eu pegar esses 8 e colocar de forma vertical, a gente vai ter a nossa tabela verdade, certo? Ou seja, no final das contas, o meu dispositivo A, ele vai enviar esses bits aqui, o meu dispositivo B, esses outros,
né? E o meu dispositivo ser esses outros bits aqui. Então, aqui eu tenho 8 bits, né? Em cada um deles eu tenho 8 bits, né? Ah, professor, e se fossem 4 dispositivos de entrada? Aí, meu irmão, é só fazer o mesmo cálculo. 2 elevado a 4, né? Que daria o quê? Daria 16. Então, já teríamos o quê? O A, o B e o C e o D iriam enviar 16 bits para o meu circuito, certo? Compreenderam aí? Bem, nesse caso aqui, o que é que nós observamos? Que a tabela verdade, né? Ela é uma tabela verdade do circuito acima, que vai consistir o quê? Na sequência de saídas Y, que corresponde à sequência de entrada A, B e C. Ou seja, eu tanto posso representar essa tabela verdade dessa maneira, como nessa outra maneira aqui. Só que aqui tem um detalhezinho. Aqui não é vírgula, aqui é um ponto e vírgula, que é para indicar que esse Y é a minha saída, certo? É a saída do meu circuito lógico, certo? Bom, então nesse caso aqui, nós podemos, inclusive, estabelecer um algoritmo, né? Esse algoritmo aqui, ele vai te mostrar o quê? Como é que você vai trabalhar com o circuito END-OR? Como é que seria a tabela verdade desse circuito END-OR? Né, para você processar as informações. Então, veja bem. O primeiro passo do nosso algoritmo é escrever as sequências especiais de entrada, que era justamente o que a gente fazia inicialmente, quando a gente ia construir uma tabela verdade. Fazia aquelas colunas iniciais apenas com os valores de verdade dos símbolos proporcionais. Estão lembrados? Esse era o nosso primeiro passo. Você tinha aqui uma tabela verdade apenas com 2 símbolos proporcionais, A e B. Então, A era VVFF e B era VFVF. Só que agora, ao invés da gente escrever dessa maneira, nós vamos fazer o quê? Que A vai ser igual a 1100 e B vai ser igual a 1010. Correto? Entendido? Muda só um pequeno detalhe. Passo 2. Encontrar cada produto que aparece em Y. Então, nesse caso aqui, é uma tabela de um circuito END-OR. Então, a gente começa primeiro calculando os produtos, né, desse nosso circuito, certo? E lembrando sempre que, no caso de um produto booleano, aquele produto booleano vai ser igual a 1 se todas as entradas forem 1, certo? Entendido? E o passo 3 vai ser encontrar a soma Y dos produtos, ou seja, pegar todos aqueles produtos booleanos que você acabou de calcular e efetuar a soma booleana deles. E aí você chega no resultado Y, que é justamente, né, a saída que aquele circuito vai dar. E aí, lembrando sempre que no caso de uma soma booleana, ela vai ser igual a 0 quando todas as entradas forem bit 0. Certo? Beleza? E aí nós temos novamente aquele nosso circuito, que a gente já viu, né? Inclusive lá no quiz, certo? No caso dos produtos, ó, esse primeiro end aqui, o produto dele seria essa sequência de bits. Esse segundo end seria essa outra sequência de bits. E esse terceiro end, essa outra sequênciazinha de bits aqui, certo? Então, 8 bits em cada um. Aí, para você dar o resultado desse Y, você vai pegar essas 3 sequências e somar, fazer a soma booleana, ok? Que, no caso, daria justamente isso daqui. Então, nesse caso aqui, a minha tabela verdade, ela não vai ter aquela estrutura de tabela que a gente viu lá na lógica proposicional. Ela tem uma pegada de função, como vocês observam aqui, ó. Então, a tabela verdade associada a esse circuito lógico END-OR que a gente acabou de ver aqui no exemplo, ela é representada por isso daqui, certo? Então, aqui eu tenho as minhas entradas, A, B e C, né? Certo? E aqui a minha saída. E aí, turma, claramente vocês veem que isso pode ser percebido como uma função, correto? Entendido? Temos aqui os parâmetros da função e aqui a saída, beleza? Bom, dito isso, acredito que ficou bem claro para vocês essas teorias, essas ideias. E agora vamos passar para os finalmente da nossa aula de hoje, né, já nos aproximando dos finalmente mesmo, que é a resolução da nossa última listazinha de exercícios.
só pegar aqui minhas anotações minhas, que eu já deixei preparado aqui para vocês. Então, vamos lá. A nossa primeira questão, ela dizia o seguinte, pedia para que nós simplificássemos as expressões a seguir, né, justificando cada passagem. Então, eu tenho aqui o A, é justamente uma soma booleana, vocês podem, uma soma de produtos, né? Então, nós temos aqui A vezes B mais A vezes complementar de B, correto? Observe que, nesse caso aqui, eu posso aplicar aqui propriedade, a propriedade distributiva, né? Então, você vê que o A, eu posso colocar ele em evidência, né? E aí eu vou ter A vezes B mais complementar de B. Então, qual é a justificativa desse passo? É o uso da propriedade distributiva. Ou acho que era o axioma, não estou lembrado qual era o nome do axioma, mas depois vocês veem isso aí, certo? Isso daqui, né? Nós temos o quê? B mais B complementar. Vamos voltar lá para nossa primeira página, né? Observe aqui que nós temos, nesse caso, ó, o axioma 9, ou seja, o axioma do complementar, do complemento, né? Eu poderia tranquilamente aqui, eu posso, nesse caso aqui, colocar 1 e aí utilizar complemento ou o axioma 9, né, da justificativa. Ou seja, esse B mais o complemento de B dá igual a 1, correto? É só lembrar aqui, ó. Vou voltar aqui para página 1, né, ó. Como vocês podem observar. Complemento. A mais o complemento de A vai ser igual a 1, e A vezes o complemento de A vai ser igual a 0, certo? Então, são axiomas fundamentais. Bem, A vezes 1, né, vai dar igual ao próprio A. Ou seja, aqui é identidade. Acho que era o axioma 8, se não me engano. Ou seja, essa função booleana aqui, ela pode ser simplificada para apenas um A. Ok? Então, essa é a função, a justificativa de você compreender como é que você faz simplificação de funções. Certo? Aí vejam bem, ó, se isso daqui você fosse pegar um circuito, né? Imagine que eu tenho não essa função booleana, mas sim um circuito lógico. Esse circuito lógico que nós teremos aqui, duas portas AND, né, para cá, e uma porta OR, certo? Então, todo esse circuito poderia ser reduzido a uma única entrada A, certo? Então, vocês veem aí a importância de você compreender bem essa questão da simplificação, né? E aí, vejam, nesse caso, a gente simplificou a função booleana, mas a gente sabe que um circuito lógico, ele é uma álgebra booleana. Então, eu posso tranquilamente fazer a correspondente de circuito lógico dessa função booleana e tudo que é válido para a função booleana vai ser válido também para o circuito lógico, correto? Bom, vamos aqui para a nossa segunda, letra B. Eu vou deixar a letra C para vocês fazerem. Então, na letra B eu tenho P vezes Q mais P vezes Q complementar de R. Isso daqui, né? Ó, novamente, o que a gente observa? Que o P, né? O P ele pode ser colocado em evidência, né? E aí a gente faz a aplicação da distributividade. Q mais Q complementar vezes 0. Isso daqui vai dar igual a P. Aqui eu posso novamente aplicar a distributividade. Eu terei Q mais Q complementar vezes Q mais R. Ok? Aqui a gente aplica
a identidade, né? Aliás, o complemento, desculpa. Aí nós vamos ter 1 vezes Q mais R, o que dá P vezes Q vezes R. Certo? Então, essa função booleana, nós podemos representar ela como um circuito todo em série, né? E que, por sua vez, é um circuito bem mais simples do que o circuito que está associado a essa outra expressão. Correto? Então, letra C fica de brinde aí para vocês brincarem. Vamos aqui para a segunda questão. Na segunda questão, vocês observam o seguinte. Aqui e nessa outra aqui, certo? Nós temos o quê? Aplicação de uma velha conhecida de todos vocês, Lei de Morgan, né? Só que no uso da álgebra booleana, ela vai se comportar um pouquinho diferente, né? Então, vamos lá. A vai ser igual a mais B, complementar, vezes B mais C, complementar. Isso daqui vai dar igual a aqui, cadê? Segundo. Aqui. Nesse caso aqui, nós vamos ter A complementar vezes B complementar, vezes B complementar, vezes C complementar. Observe que agora é todo um produto booleano, né? Não temos mais nenhuma soma. Isso daqui vai ficar como A complementar. Esse B complementar vezes B complementar, eu posso reduzir apenas para 1, né? Então, a gente pode... A 1B complementar, desculpa. E aí, nossa fórmulazinha ficaria dessa maneira. Correto? E para a gente encerrar mesmo, né? Deixar a letra B e a letra C para vocês fazerem em casa, né? Que não tem muito mistério. Vamos aqui para a nossa próxima página, que é justamente nós pegarmos esses circuitos, né? Determinar a ligação, simplificar e desenhar um circuito correspondente. Ok? Então, nesse caso aqui, a letra A seria o seguinte. Primeira coisa, qual é a função booleana correspondente a esse circuito? Seria justamente essa daqui. A vezes B complementar mais B. Certo? Ó, muito fácil vocês enxergarem esse produto booleano aqui, ó. E o circuito todo, né, como sendo uma soma booleana. Lembre-se que a gente sempre falou, os circuitos em paralelo estão associados a somas booleanas, os circuitos em série aos produtos booleanos. Então, dito isso, nós temos aqui A vezes B complementar, mais B. Isso daqui vai dar igual, vamos aplicar a distributividade, vai ficar B mais A vezes B mais complementar de B, que por sua vez continua aqui B mais A, vezes, aqui a gente sabe que vai dar 1, que no final das contas vai ser A mais B. E esse A mais B é nada mais, nada menos do que isso aqui. Então, nós tínhamos um circuito com um interruptor em série, né, que seria esse daqui, um circuito em paralelo com um interruptor em série, e nós reduzimos a um único circuito em paralelo. Correto? Entendido? A letra B e a letra C, como vocês podem observar, são bem mais complexas. Vamos tentar aqui fazer a letra B. No caso da letra B, o que é que a gente tem?
nós temos aqui um circuito AND/OR, que a gente já viu exaustivamente. Seria A vezes B vezes C, mais... Ó, observe que aqui esse A vezes B vezes C, nenhum deles está com complemento. A complemento B vezes B vezes C, mais A mais B. Aqui o B é complemento, observem bem aqui. Opa, que não é mais, até vezes C, mais A vezes B, vezes o complemento de C. Pronto. Aqui eu tenho a nossa expressão, nossa função booleana, que está associada a esse circuito. A partir daqui, é só aplicar os axiomas para a gente poder simplificar. Correto? Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Seria muito bom ter isso aqui no quadro branco. Então, o que é que nós temos aqui? Primeira coisa que a gente observa é que nessa parte aqui, eu posso colocar o B em evidência e aplicar a distributividade. Nessa outra parte aqui, eu posso colocar o A em evidência e aplicar a distributividade. Então, B vezes AC mais A complementar de C mais A vezes B complementar de C mais B C complementar. Pronto. Aqui a gente vai refinar mais um pouco. Aqui dentro eu posso novamente aplicar, colocar um C em evidência, A mais A complementar, mais A vezes. Aqui é só repetir. Aqui não dá para fazer nada. E aí a gente continua. B vezes C vezes 1, né? Mais A. Vou só colar de novo. E, por fim, BC mais A. É só colar. Pronto. O circuito correspondente vai ser isso aqui. A, B complementar C, B, C complementar e B, C. E pronto. Beleza? Então, gente, fica aí para vocês se divertirem com a letra C dessa questão. Com isso aqui, a gente encerra o nossa caminhada. Vou parar aqui o compartilhamento. E com essa nossa aula, nós encerramos nossas aulas síncronas da disciplina de Lógica Matemática. E assim, nós teremos somente o quê? As avaliações, certo? Vou aqui para a gravação. Todo mundo já deve ter registrado aí a presença, né? Gravação interrompida.